Glória a Deus, aleluia, amém? Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. A você que está presente em corpo físico aqui no templo, e a você que nos assiste nos meios de comunicação via internet. Vos trago a paz do Senhor em nome da liderança, em nome da superintendência da EBD, na pessoa do pastor Tarcísio, que nos pediu também para avisar que o material impresso não chegou a tempo, talvez por problemas logísticos, mas que essa semana, crendo nós, estará tudo resolvido. Amém, irmãos? A você que está no grupo da EBD, agora há pouco foi postada a lição, você em casa, você também poderá acompanhar. Que o Senhor conduza essa aula, que o Eterno abra o nosso entendimento e que possamos hoje tirar a lição do que estamos passando e entender o que Deus quer nos falar em meio a tantas crises. Nós estamos na lição de número 1, terceiro trimestre, que tem como título Prosperando em meio às crises. Amém, irmãos? É uma palavra bastante conhecida e a palavra crise, ela vem desde o início, desde o Éden. Ali com a queda do homem, ali começou o termo crise. E de lá para cá, só o eterno mesmo, irmãos. Então aqui nos foi proposto no texto áureo. E apareceu-lhes o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém, irmãos? Irmãos, é um tema bastante extenso, serei breve. Vai falar do patriarca Abraão e vai falar de Isaac. Farei uma síntese. Logo após teremos a ceia do Senhor para o grupo de risco às 10 horas da manhã. No texto de Gênesis 26 vai nos contar esse relato. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar: peregrina nessa terra, e serei contigo, te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, assim habitou Isaac em Gerar. Irmãos, é um texto profundo para muitos no contexto histórico, mas para chegar nesse momento, Abraão ele precisou primeiro ser escolhido. Aqui nós vamos ter no relato bíblico, Abraão já possuía mais de 80 anos. A promessa, irmãos, para Deus não se limita à tua condição física, humana, de idade, onde quer que você esteja. Porque a escolha de Deus, ela é soberana. Então Deus tira um homem, que ele era a sequência de uma dinastia, Terá tinha uma dinastia, Terá era conhecido naquelas terras como criador de ídolos. E Deus tem isso, irmãos, Ele escolhe o que ninguém iria escolher. Deus ele vai tirar da onde ninguém quer tirar ou ninguém quer colocar a mão. Porque os caldeus, irmãos, historicamente, eles eram um povo muito cruéis.
ao ponto da sua crueldade superar os vikings. Nós estamos falando, irmãos, que a escolha soberana de Deus, ela não é por entendimento do homem natural. A você que está me ouvindo, talvez você vai falar: meu Deus, por que Deus insiste tanto comigo? É porque Ele é Deus. Porque nós se limitamos no corretamente, no politicamente correto. Nós apostamos naquilo que tem uma tendência de dar certo. Até na escolha das coisas, nós vamos escolher aquilo que para nós vai dar certo. E não está errado isso. Mas Deus escolhe aquilo que ninguém quer escolher. Deus seleciona aonde ninguém nem olhou. E de lá daquele lugar Ele tira um homem chamado Abrão. Por que Abrão? Nós estamos falando do patriarcado, que o próprio Jesus, Ele faz menção, nosso pai Abraão, Isaac e Jacó. Porque as escolhas de Deus, irmãos, ela é inusitada. Para começar, Ele faz uma promessa em cima de um casal de idade. Ele faz uma promessa de gerar filhos de uma mulher que tem a madre fechada. Daqui a pouco estaremos nós no grupo de risco, os idosos. E me veio à mente, quando eu estava estudando isso, o que nós temos feito pelos idosos, pelos anciões, pelos patriarcas da casa de Deus. Porque Deus não escolheu um jovem. Talvez você que esteja me assistindo aí agora fala: eu não tenho mais nada do que dar para Deus, já estou de avançada idade. Eu quero te dizer uma coisa, que a idade quem conta é Deus, está na palma das suas mãos a nossa vida. A nossa vida é um sopro. Deus dá e Deus tira, e é o tempo dele. A questão dessa aula de hoje está na posse da promessa. Onde você permitiu que Deus gerasse a promessa? Muitas das vezes nós permitimos que Deus gere a promessa nas nossas vidas em algo falível. Deus prometeu que eu vou tirar uma carteira de habilitação. Cheguei aos 60 anos, o que quer velho dirigindo? Porque nós limitamos a promessa em algo falível. E nós vamos ver no decorrer dessa lição, sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Abraão, que o que importa é onde você deixou Deus gerar a promessa. Onde a promessa de Deus está gerada na tua vida. Antes de chegar a esse momento, que nós vamos aprender aqui no item 1, a pedagogia de Deus. Que ali, quando o Eterno diz para ele, que você será pai de muitos, e vai dizer mais além. 100 anos tinha Abraão, e 90 anos tinha Sara. Na tradição judaica, é algo incrível. Quando o faraó ele se interessa por Sara, que beleza e formosura teria uma mulher de 90 anos, forjada no deserto. Mas a nossa crença diz que a sombra de Deus, a nuvem de Deus, nunca se apartou da tenda de Abraão. O sol nunca molestou, e nem a lua molestou aquele casal. E nós estamos debaixo dessa sombra. É promessa: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E por que nós nos permitimos definhar por aquilo que vemos?
Por que que nós limitamos acessar a promessa pela limitação do corpo humano? Então, antes de chegar a essa promessa, irmãos, tem um evento muito interessante. Deus vai falar para Abraão dessa forma: olha, eu serei o seu escudo, eu serei o seu galardão. É como se dissesse: eu serei bênção sobre a tua vida. E Abraão, irmãos, é algo interessante. No capítulo 15, vai dizer assim: veio a palavra do Senhor a Abraão em visão: não temas. Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã. Não temas. A questão é essa: Deus quer gerar em nossas vidas essa palavra, mas onde você tem permitido Deus gerar? Apenas no ouvido? Apenas na mente, onde a lógica é que governa? Mas a primeira palavra foi essa: não temas. Abraão, eu sou o teu escudo. Escudo, irmão, é proteção. Eu sou o teu escudo. Primeiro ele fala: não temas. Quer dizer, não tenha medo. O primeiro passo dessa lição é o seguinte: onde nós temos permitido Deus gerar essa palavra em nossa vida? Não temas. Segunda parte: eu sou o teu escudo. Irmão, se Deus é o teu escudo, o que pode te alcançar? O que pode te ferir? E para resumir, irmãos, o tema da aula: prosperar em meio às crises. Aí ele vai dizer o seguinte: o teu grandíssimo galardão. Jesus nos promete que nós seremos galardoados. Mas Deus vai dizer para Abraão: olha, eu serei o seu grandíssimo galardão. Se você imaginar uma riqueza, tu imagine uma riqueza ampliada por Deus. Mas eu não consigo nem imaginar. Deus não fala assim: ó, eu serei teu galardão. Eu não serei sua riqueza, não. Ele fala: eu serei grandíssimo. Irmãos, é aquilo que a mente não vai alcançar. Galardão. Eu te pergunto: nós, assembleanos, pentecostais, presbiterianos, batistas, nesse momento é para a gente pular, rasgar, falar em língua e enfrentar tudo, não é verdade, irmãos? Mas Abraão não se moveu. Irmãos, Abraão ficou inerte. Eu fico a imaginar: poxa, tudo que um homem precisava ouvir, Adão não ouviu, Noé não ouviu. Estou falando para esse homem: não temas, sou teu escudo e serei o seu grandíssimo galardão. Nenhum amém. Você sabe o que Abraão disse para Deus? De que me adianta, meu Senhor e meu Deus, me dar tudo isso? Está no versículo 2, estou lendo na minha versão aqui, na Scofield. Se não tenho filhos para herdar. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso fez Deus parar. Deus colocou diante de um homem natural, falível, tudo o que o homem precisa e além do que ele imagina que precisaria.
E ele disse: isso tudo de quem vai me adiantar, Senhor, se eu não tenho um filho para herdar? Naquele momento, Abraão resgatou o que perdemos no Éden: semelhança, o atributo de querer ser pai. Então, irmãos, é onde você gera, é onde você permite Deus gerar a palavra na tua vida. Naquele momento, irmãos, Deus mudou toda a história da humanidade. Naquele momento Deus falou: olha, vou escrever uma história, vou escrever uma promessa. Hoje tu é pai de poucos, mas será pai de multidões, por conta de um desejo de compartilhar, de deixar um legado. Nós falamos de prosperidade, a gente está falando, irmãos, de algo que vai além do perecível. Quantos têm recursos, hospitais de ponta, e estão descendo à sepultura? E nós estamos falando de um homem que teve uma promessa. Eu estou te falando, irmãos, uma promessa que não foi as terras, o patrimônio físico, não. Deus se entrega para Abraão. Teu escudo e teu grandíssimo galardão. Mas de que me adianta tudo isso, se eu não tenho para quem deixar? Então, irmãos, quando nós falamos aqui no tópico 1, a pedagogia de Deus, é quando o professor entra numa classe nova, ele inclina-se mais aos alunos que têm sede de aprender. E é assim para quem dá aula. Você tem o prazer de preparar uma aula, porque você sabe que tem um público que tem sede de querer e querer mais e mais de Deus. Então a pedagogia de Deus vai nos ensinar nessa manhã, através desse momento, que antes da escolha é onde você permite ser gerado a promessa. Naquele momento Deus leu, fez a leitura do coração de Abraão. Então a pedagogia de Deus é a sua forma de ensinar. A primeira lição que nós aprendemos é o seguinte: primeiro Deus se doa, e espera ver a tua reação com o que você vai fazer, com o que você está recebendo. Ele poderia ter sentido: agora eu vou ser o dono do planeta Terra, agora as nações vão se dobrar a mim, quem me enfrentará eu tendo Deus como meu escudo? Não, irmãos, é o desejo de deixar. E nós precisamos aprender essa manhã que nós temos preparado para deixar. Parece que as pessoas preparam para levar. Está tudo errado, irmãos. Nós recebemos e preparamos para deixar. Isso chama legado. Onde está o teu legado? Isso aqui nós estamos falando de pai biológico, filho biológico. Mas onde estão os seus filhos da fé? O que tu tem gerado? Cadê os teus filhos da fé? Porque quando o Eterno diz através do seu Filho Jesus o Cristo, Ele vai falar: aquele que é enxertado em mim, esse não der frutos, o dono da lavoura, ele vem e poda.
e lança ao fogo. Então, quando vai dizer que Abraão é nosso pai na fé, nesse contexto, é aprender onde geramos a promessa de Deus. Naquele dia, irmãos, não foi gerado no ventre de Sara, não. Isaac foi gerado no coração de Abraão. Então, irmãos, eu quero te dizer essa manhã, primeira coisa que nós temos que aprender com essa lição: onde tem caído a palavra na tua vida? Onde tem sido o teu ventre? Porque a palavra do Senhor vai nos garantir, através da boca do profeta Isaías, que a madre que ele abriu, ninguém fecha. E eu vou só te dizer mais uma coisa: uma vez que nós somos gerados em Cristo, nós somos gerados em Cristo, não existe esterilidade espiritual para aquele que é gerado em Cristo. Você dá frutos, sim. Não aceite isso na tua vida, que você é um estéril espiritual, não. Nós estamos falando aqui em prosperar em meio a crises. E o que a igreja tem que prosperar nesse momento, irmãos? Na fé. Vivendo um dia por dia, crendo nas promessas. Nós estamos vivendo uma escassez. A escassez de emprego, está chegando a escassez de saúde. Mas também estamos vivendo um momento de afastamento físico. Mas não é esse afastamento que nos preocupa, não, irmãos. É o afastamento espiritual, é a frieza espiritual. Nós estamos aqui, mas é um só corpo, um só espírito. Você sabe o que nós somos, irmãos? Consequência do dia em que Abraão tomou posse da promessa. Nós somos fruto dessa promessa. Então, irmãos, quando nós falamos fé em meio à dor, nós vamos entrar aqui até o tópico 2, nós vamos falar de quando o Eterno pede a promessa de volta a Abraão. Ué, mas Deus dá e Deus tira? Que negócio é esse? Então nós vamos ver aqui no tópico 1 e 2, no tópico 1 e 3. E até o tópico 2, irmãos, é essa transição. Isaac chega, Isaac já é realidade, Isaac já é palpável. Já existe planos de Abraão para o herdeiro. E olha, que nós ainda não estamos nem falando de Ismael. Porque tem o Isaac e tem o Ismael. Nós estamos falando da promessa. Reflexão para nossas vidas essa manhã. Quantas promessas já estão materializadas na tua vida? E agora chegou o momento do Eterno de requerer ela. Na quinta-feira aqui, a missionária Micaele Tenório, ela trouxe uma palavra forte sobre Ana. Quando o Eterno fez a promessa para ela, e o Eterno selou a promessa na boca de Eli, o sacerdote, e ela aceitou aquela palavra no coração. Naquele momento, irmãos, já estava gerado dentro dela Samuel. E ela diz:
Se me deres um filho, ele será criado dentro da tua casa. Quando terminou o período de amamentação, ela chega no templo, na casa de Deus. Olha, irmãos, olha a oração de quem não tem maldade. Senhor, tu lembra de mim? Sabe, irmãos, a humildade. Eu sou aquela mulher que te pediu um filho e que eu te prometi que ele seria criado dentro da tua casa. O Senhor cumpriu a tua promessa e eu vim cumprir a minha. Tu acha que foi fácil para Ana? Você acha que é fácil um pai abrir mão do filho? Quanto mais uma mãe que gera. Porque nós conhecemos a história de Ana e Penina. E ela foi e falou assim: olha, eu sou aquela mulher. E eu vim cumprir a minha parte. Simplesmente Samuel, um servo de Deus, sem comentários. A ele coube ungir o primeiro rei de Israel. A ele coube ungir o rei Davi. Então, muitas das vezes, irmãos, você precisa entender que aquilo que tu pede, quando chega às tuas mãos, o propósito é maior do que o intento do teu pedido. Talvez você pede um filho para alegrar a tua casa, ou talvez para herdar o teu patrimônio, ou herdar os teus negócios. Mas Deus tem sempre um projeto maior para aquilo que tu pedes. Eu te pergunto essa manhã: o que tu tem pedido a Deus? Porque uma hora vai chegar na tua mão. E o que tu fará com que chegar em tuas mãos? Uma coisa eu posso te dizer: os projetos de Deus para aquilo que tu pede é maior do que tu pensas. Igual essa igreja. Um dia alguém chegou no Recanto das Emas, assembleando, falou: Senhor, eu preciso de uma igreja. E nós estamos aqui na 205. Talvez quem fez esse pedido não imaginava que nós seríamos hoje isso. Porque o que Deus faz com o teu pedido é maior do que o teu coração pede. A nossa mente é limitada, irmãos. Talvez para aquela mulher ou para Abraão era apenas mais um filho. Mas para Deus, irmãos, é para abençoar todos. Então o que eu te falo essa manhã, saiba que o que tu pede, irmãos, não é bênção só para você e sua casa, não. É para todo o povo. E você é apenas um canal. Então quando a gente vai falar fé em meio à dor, ali quando o Eterno pede: olha, eu quero que tu suba em Moriá, e lá sacrifique Isaac para mim. Interessante, irmãos, é que tudo isso teve a participação dos dois. A participação da promessa e a participação do abençoado. Olha, Isaac, amanhã cedo tu levanta cedo, te arruma, porque nós vamos subir, porque nós vamos sacrificar o nosso Deus. E o detalhe, você capricha nos gravetos, porque nós vamos erigir um altar. Só Deus sabia o coração de Abraão.
A questão é essa, irmãos, nós não estamos preparados para abrir mão. Você pega a tua promessa e fala: tem que devolver. É igual criança quando pega brinquedo emprestado, né, irmãos? Que o pai fala: agora devolve. Porque tudo é dele, irmãos. Porque aquilo que nós pedimos a Deus tem um propósito maior do que aquilo que nos motivou a pedir. Talvez a tua motivação é necessidade, é fome, é desespero. Mas a entrega da promessa está além disso. E Abraão faz todo o ritual. Aqui no versículo 4, do capítulo 22, para encerrar esse segundo tópico, a gente vai encerrar a aula. Tem algo que é a chave daquilo que eu falei no começo. Onde você deixou ser gerado a promessa. No versículo 5 do capítulo 22 de Bereshit vai estar escrito assim: e disse a Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. Você sabe o que me chama a atenção nessa passagem, irmãos? Abraão já tinha se despregado. Ele disse: eu e meu filho iremos ali. Não, ele diz o quê? Eu e o moço. Onde está gerada a promessa? Vocês estão entendendo, irmãos? Deus já tinha sondado o coração de Abraão. Então, irmãos, essa passagem é linda. Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. Ele não disse eu e meu herdeiro, eu e meu filho. Entende, irmãos? Ele já tinha se desprendido, porque ele havia entendido que Isaac não era dele, era de Deus. Aí ele continua: e quando nós tivermos adorado, tornaremos a voz. Tornaremos a voz, nós voltaremos. Porque a promessa não estava no corpo físico de Isaac, estava no coração de Abraão. Depois de havermos o que, irmãos? Adorado. Qual é a chave, irmãos? Toda a entrega é feita em meio à adoração. Se Deus te pedir, entregue adorando. Se é hora de perder, perca adorando. Se é hora de ganhar, ganhe adorando. Então ele disse: depois que adorarmos, ainda que fosse um sacrifício, era uma adoração. Ainda que fosse uma despedida para sempre, era uma adoração. E ele disse: e depois de havermos adorado, tornaremos a voz. Porque Isaac está gerado aqui dentro. Meu filho está dentro de mim. Porque a promessa está dentro de mim. Então, irmãos, em meio à crise, veja onde está gerada a promessa dentro de você. Porque esse é o momento, irmãos, é de adoração. Muitos estão perdendo entes. Nós perdemos entes na nossa igreja esses dias. Mas nós estivemos naquele lugar de despedida.
e adoramos. Então, irmãos, a crise chega sobre todos. A fome não foi exclusiva, apenas, a fome é sobre todo Gerar, mas não chegará à tenda de Isaac. Não, irmãos, chegou a tenda de todo mundo. E da mesma forma que Abraão passou na prova da esterilidade, Rebeca também era estéril. Rebeca também era estéril. Mas Deus prospera em meio a crises. Então, irmãos, o que nós aprendemos com esse povo? Escolhas. Aqueles homens escolheram Deus. Levanta-te, põe de pé, deixa para trás tua casa, tua parentela, larga tudo. Vá para um lugar que eu te mostrarei. Tá bom, e qual caminho que eu segue? Segue pelo deserto. Prosperar em meio às crises, irmãos. Para mim a palavra prosperar, irmãos, não é obter ganhos, não é obter as coisas não, irmãos. É conseguir andar, é conseguir avançar. Isso é prosperar. A prosperidade da igreja, irmãos, é em meio a crises. Nós não perdemos o caminho do céu. E esse caminho chama-se Jesus, o Filho de Deus. A prosperidade da igreja é andar de fé em fé, porque nós estamos falando do pai da fé. O maior legado que Abraão deixou para Isaac foi o que, irmãos? Fé. O maior legado que Jesus deixou para a sua igreja, fé. Então, irmãos, prosperidade, prosperar em meio a crises é isso, irmãos, é prosseguir. O irmão é tão próspero. Como é que ele é tão próspero? Eu não vejo ele de carro, eu não vejo ele trocando celular. Ele está terminando a faculdade. Isso é prosperar. O irmão está prosperando. Mas não mudou de unção, ainda continua diácono, continua auxílio. E daí? Mas continua andando no caminho, continua com Cristo. Isto é prosperar. Então prosperar, irmãos, é continuar caminhando. A prosperidade de Abraão não foi aquela riqueza que ele trouxe do Egito com o dote de Sara, não, irmãos. Foi ele seguir e crer na promessa. Então, quando nós vamos para o tópico 3, essa é a grande prosperidade. Fé. Então, resumindo a lição, onde você separou na tua vida o lugar para Deus gerar a promessa? Porque a palavra mais forte de toda a Bíblia, na boca de Abraão, para mim foi essa: eu e o moço subiremos. Então ali ele se despregou. Deus me deu, mas é dele. Isaac não é meu. Agora é o moço, é dele. Porque o Isaac já estava dentro de Abraão. Aí ele vai dizer: depois de adorarmos, voltaremos para vós. Então, irmãos, é onde você tem permitido ser gerado a promessa na tua vida? Na mente? Onde daqui a pouco a lógica vai estar te confrontando? Mas como é que eu vou pagar as contas esse mês, se eu devo X e eu só tenho Y? Mas se tu querer no Deus da prosperidade, a promessa está aqui: Deus proverá. Então, irmãos, a palavra de hoje, a lição de hoje é isso, com
patriarca Abraão. A promessa. Eu reparti. Lembre-se, a você que me ouve essa manhã. O que tu pedes a Deus tem um propósito maior do que aquilo que te motivou a pedir. Deus me deu um filho. Deus não vai te dar um filho. Deus vai te dar algo maior. Ana pediu um filho. Deus não deu para ela só um filho. Deu um sacerdote, deu um profeta, deu aquele que ungiu o primeiro rei de Israel. Deus me deu um marido. Ele não vai te dar só um marido. Ele pode te dar um pastor, um evangelista, um diácono, um servo de Deus, que vai abençoar todas as nações. Então saiba nessa manhã, meu irmão, que o que nós pedimos a Deus tem um propósito maior para Deus do que aquilo que nos motivou a pedir. E eu agradeço essa rica oportunidade. Já retorno ao nosso superintendente, o pastor Tarcísio. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Baruch Rabá Bichinha Adonai. Bendito seja o nome do Senhor essa manhã.